Olá pessoal, bem-vindos de volta e estamos assim então prontos para dar sequência à segunda aula. Eu chamo-me André Magalhães e conforme combinado na aula passada, onde nós ficamos, estamos assim então para darmos sequência aqui à tabela ponto número 1. Pronto, queremos começar a falar o cabeçalho, a estrutura de dados. Todas essas informações aqui iremos já explicando o seu significado aqui, ok? Eu tenho aqui já um exemplo de um cheiro Saft. Vou abrir aqui para ajudar aqui a complementar a nossa explicação aqui, ok? Então eu vou dividir, vamos aqui aumentar o zoom, vamos ampliar mais um pouco para não cansar os olhos, não forçar aí os olhos do que vamos estar a ler, ok? Então vou começar por explicar primeiro aqui o campo. Os índices são os pontos que vamos ter que o Estado numera de cada respectiva linha com sua respectiva informação. E o decreto aqui em cima explica que quando é um característico no campo obrigatório, se for um asterisco é obrigatório realmente preencher. Mas se for cardinal, não é obrigatório. E se não tiver nada, então não é aplicável. Se não, por exemplo, não tem nenhum cardinal aqui, então não é aplicável. Isso é opcional, depende da pessoa, ok? Então, na terceira linha, temos aqui o nome do campo, o que é que ele explica, o que é. E no quarto campo temos as notas técnicas, para que possa assim ajudar ou explicar de forma mais clara o nome do campo está a querer realmente pedir aqui, nesta linha. E temos aqui o campo formato. O formato texto é a quantidade de caracteres que deve ter o texto. Por exemplo, a versão utilizada do esquema XML deve ter no mínimo 10 caracteres. Ok? E assim sucessivamente. Vamos então começar do princípio. Temos aqui, deixa eu tentar ampliar mais um pouquinho assim. Pronto. Temos aqui o ponto número 1. Ok, por assim. Boa. Desculpa aí, vamos lá. Ok. Então, é melhor mesmo fechar e abrir, né? Para não estarmos toda hora nesse trabalho todo, né? Tá bem, vamos abrindo, fechando. Vamos maximizar aqui. Pronto. Então, o primeiro ponto do nosso decreto diz aí que devemos informar o ficheiro da auditoria informática, que é Audit File Version. E vamos informar a versão a utilizar do XML, que deve ser no mínimo 10 caracteres. E diz ali que é obrigatório, é o ponto número 1, é o primeiro. No índice, na posição de cima para baixo, ele é o primeiro. Aqui no nosso exemplo do ficheiro SAFT, temos aqui primeiro a informação do XML, a versão é 1.0, do tipo de codificação é o TF8. Por que é o TF8? Porque, por padrão, o TF8 é um padrão global, universal, porque permite com que aceite textos ou frases com acentuações, de modo que não haja erro de codificação, ok? Então, não devemos esquecer de poder incorporar aí o tipo de codificação do encoding, que é UTF-8. E a versão do XML atual, atualmente a versão ainda é a versão 1, ok? No 1.2, diz ali identificação do registro comercial da empresa, em inglês Company ID, registro comercial. Vamos ver aqui o nosso exemplo do decreto. Temos aí Company ID, temos aqui nosso Company ID, né?
todas essas informações aqui, de certa forma, estão associadas ao ponto 1.1 da versão, o audit file, tudo isso aí. W3C é a empresa responsável. Eu não vou dar muitas explicações técnicas aqui, pois quem é programador sabe muito bem sobre a empresa W3C. Então, dá ali uma pesquisada para melhor informação. E já estamos no nosso header, aqui no nosso cabeçalho. Diz ali o Audit File Version, né? Temos aqui o Audit File Version, que é a versão 1.0.1. Pronto. E temos o nosso Company ID, né? O nosso Company ID. Isso aqui é fictício. Isso é fictício. Esse 000 é fictício. Por quê? Porque é só um exemplo. É para uso didático. Mas aí diz ali que a identificação do registro comercial da empresa deve pôr ali o nome da empresa, né? O nome da empresa. Põe o nome da empresa. Ou para que possa assentar aqui anexado aqui, mas por padrão sempre é 0 na mesma, por padrão. Agora, o ponto 1.3 pede ali o NIF, número de identificação fiscal da empresa, o NIF. Preencher com o NIF angolano, sem espaços e sem qualquer prefixo do país. Então, a pessoa põe aqui o NIF da empresa, ao ir no guichê único para abrir a sua empresa, o Estado emite aí o NIF da empresa. Então, deve pôr aqui o NIF da empresa. E no ponto 1.4, essa 1.4 do sistema contabilístico, devemos declarar que tipo de ficheiro estamos aqui a gerar. Que tipo de ficheiro estamos a gerar? No nosso caso, estamos a gerar o ficheiro tipo F, faturação. O nosso foco está na faturação, F. Então, aqui no decreto tem os exemplos todos do que nós já vimos. O I, quando vem decreto da faturação, toda essa turma toda, ok? Mas, no nosso caso é F, faturação. Deve ser só preenchido com um caractere, que é a letra F. F é só um caractere. Então, preenche isso aqui. O F, se é com faturação, põe o F, se é contabilidade, põe o C. E Company Name, o nome da empresa, no ponto número 5, 1.5. Company Name, denominação social da empresa, nome do sujeito passivo. Põe aí o nome da empresa. E tem o endereço da empresa, que é no ponto 7, 1.7. Ok? Conforme dissemos, se no campo de obrigatoriedade, na coluna de obrigatoriedade, a célula não tiver em branco, significa que é opcional. A pessoa que sabe se põe ou não põe. Porque o Estado necessariamente não obriga. O que é obrigatório é onde tem asteriscos. Estes sim são obrigatórios, ok? Então, como não é obrigatório, nós aqui no nosso exemplo não colocamos, ok? Simplesmente fomos no endereço, detalhes do endereço. Pronto. Então, temos aqui que é obrigatório ali, company address. Não é aplicável porque ele é um tópico ou um tema que dentro dele contém outros detalhes, outros componentes, ok? Então é como que um pai que dentro dele estão os filhos, ok? E vamos explicar isso aí, vai fazer mais sentido aqui. Temos aqui o asterisco no ponto 1.7.3, que diz ali, endereço detalhado, deve incluir o nome da rua, número da porta, que de certa forma são esses aqui, endereço da empresa, que será o nome da rua, por exemplo, número da porta, e andar se aplicável. Talvez seja o escritório seja num edifício, ou a empresa seja um edifício, então, ou alugar um escritório num edifício qualquer, devem especificar a porta para assim fácil localização, ok? E o asterisco sobre a cidade também é obrigatório. Vamos por ali a cidade. Aqui, city, põe a cidade. Eu dei o exemplo aqui de Viana.
E não é obrigatório, não é obrigatório. E tem aqui o que é obrigatório: país, country, preencher com AO. Angola é AO e nós preenchemos aqui com AO. Muito bem. E assim finalizou o endereço. Depois tem o ano fiscal. O ano fiscal qual é? O exemplo daqui nosso é de 2022, ok? Isso foi elaborado em 2022. Para a formação já temos feito desde lá. Então, o ano fiscal, vamos procurar aqui, é obrigatório, está aqui o asterisco aí, ano fiscal, utiliza a regra do código do segundo, caso nos períodos contabilísticos coincidentes com o ano civil. Ok? Então, o ano fiscal é exercício na qual pretende-se gerar o ficheiro SAF dele, que deve ser indicado aqui. Deve ser indicado aqui, ok? E Start Date é o ano do início ou a data em que vai se gerar o ficheiro SAFT. Por exemplo, se vamos supor, por exemplo, estamos no mês de conforme está aqui, abril, né? Por exemplo, mês de abril de 2022, vamos iniciar o ficheiro SAFT. Os dados todos que vão compor o ficheiro SAFT vai começar desta data, Start Date, do dia 8 e vai terminar também do dia 8. Isso aqui, caso a empresa for uma empresa que gera muito fluxo. O decreto presidencial diz ali, abre exceções, que se a empresa for uma empresa que gera muitos dados, como uma grande rede de supermercados, então pode até mandar o ficheiro para que não seja um ficheiro muito robusto, mandar do dia 1 até o dia 31 do mês, para não ser muito robusto. Podes, se tiver um fluxo enorme de vendas, podes mandar assim. Então, podes ler o decreto com mais calma nas partes iniciais, que irás compreender melhor. Ok? Então, mais por padrão, para SAFTs do tipo de faturação, o início deve ser dia 1 e o fim dia 31. Ok? Mas em casos de exceções, diz aí o Estado, salva as exceções, que a empresa tem muito fluxo de vendas num só dia, ok? Então, se tem muito fluxo de vendas durante o dia, até o final do mês, vai ser um ficheiro muito longo e pesado, e também fazer o upload na plataforma, no portal, e vai ser o tráfego será bem maior. Então, o Estado abre essas exceções aqui para poder fazer um ficheiro salvo do mesmo dia e que tenha o início do mesmo dia, o fim da mesma data, para assim também poder exportar para a AGT. Mas qualquer coisa leia aí, qualquer dúvida deixe nos comentários e nós vamos explicar passo e passo para você. Ok, estamos agora aqui no ponto 1.11, que também é obrigatório, o código de moeda. Diz aí, identifica a moeda padrão utilizando os campos do tipo monetário existente no ficheiro, preencher com AOA, nesse caso a moeda angolana. E temos aqui Currency Code, ou moeda corrente, é AOA. Data de criação, a data em que foi criado o ficheiro SAFT. Se foi criada nessa mesma data, porque não necessariamente precisa ser a mesma data aqui, ok? Talvez foi um esquecimento, não se criou o ficheiro SAFT nessa data específica. Ela se criar, por exemplo, no dia 15, mas ao especificar a data, o tipo de ficheiro, quando vai começar, quando vai terminar, vai escolher aqui a data. Quero fazer o ficheiro SAFT do dia X até o dia X, mas o ficheiro SAFT foi criado na data X do mês X do ano X, ok? Mas também podem ser a mesma data, não tem problema nenhum, ok? Vamos continuar. Temos aqui o Tax Entry, identificação do estabelecimento. No caso do ficheiro de faturação, deve ser especificado aqui estabelecimento, custo de venda de respeito ao ficheiro, produzido e se aplicável. Caso contrário, deve ser preenchido com a especificação global. Ok. No caso do ficheiro de contabilidade ou integrado, este campo deve ser preenchido com a especificação sede, mas como no nosso caso é faturação, então vamos preencher aqui com a palavra global. Ok? Diz ali, no caso do ficheiro de faturação, deve ser especificado a que estabelecimento o posto de venda diz respeito ao ficheiro produzido, se é aplicável. O que quer dizer o quê? Se a empresa for mesma, mas estão a usar postos diferentes, tipo várias filiais na Manhanga, Mutamba, então deve-se especificar aí o tipo
a identificação do estabelecimento. Mas caso eles estejam a acessar via rede, por exemplo, e o servidor está só num só lugar, então vai ser preenchido com a especificação global. No nosso caso aqui, preenchemos com a especificação global, ok? E vem aí os dados do produtor do software, ok? Que também são obrigatórios. Diz aqui identificação fiscal, que é no ponto 1.14, identificação fiscal da entidade produtora de software. Produto Company Dash ID, preencher com a identidade produtora de software, que é a empresa que produziu o software, deve-se preencher o NIF aqui, ok? E o número de validação da AGT, deve-se meter aí o número de validação do software, Software Validation Number, que está aqui no ponto 1.15, que também é obrigatório, o número de validação. A AGT atribui o número de validação a todas as empresas produtoras de software que passam no teste de conformidade da AGT, ok? Que um software de faturação deve ter. E os dados, tudo isso sobre o software está apto para passar no teste de validação da AGT ou não, iremos abordar aqui neste decreto. Então, iremos depois criar um outro curso que irá explicar muito bem a ti, programador, como criar um software com as diretrizes que a AGT impõe para que assim possa passar no teste de submissão, para que assim possa adquirir a licença para exercer a comercialização em todo o território nacional. Ok? Então, vamos continuar. O número de validação já falamos aqui, a gente atribui em algumas faturas, talvez você reparou lá no rodapé, vem aí, por exemplo, 55/GT 2019, 55/GT 2022. Aquele é um número de validação do software que a GT atribui à empresa desenvolvedora do software ou do programa que está a gerar as faturas, as vendas, ok? Muito bem, vamos continuar. O campo 1.16, que é produto ID, nome da aplicação, nome do programa, se é ABC retalho, seja lá o que for o nome do programa, você também é obrigatório aí, o Estado exige, a GT exige. Então tá aí, software ID, nosso exemplo é Brian System, Luiz Souza Queta, ok? E tem mais aí a versão da aplicação, que também é obrigatório no campo 1.7, ok? A versão da aplicação deve ser indicada a versão da aplicação produtora do cheiro. Por exemplo, se é a versão 1, versão 2, versão 3 do programa, deve ser também aqui indicada. Nesse caso, nosso exemplo é a versão 21, ok? E temos aí o telefone da empresa produtora de software. Se usa fax, põe o fax. Se usa e-mail, usa o e-mail. Website, usa o website e assim sucessivamente. Então, dessa forma, finalizamos o ponto 1, ok? Ponto 1. Na próxima aula, vamos falar do ponto 2 das tabelas mestres e da tabela 2.1 do código. Então, vamos lá ver aqui, calma aí, para não fazer confusão, certo? A tabela 2.2 e o ponto 2.2 clientes, ok? Agora sim. Então é isso. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o teu like no vídeo. Conforme dissemos, no final de toda a explicação de todos esses pontos, todas essas tabelas aqui, iremos desenvolver uma aplicação que irá gerar o ficheiro SAFT do zero, ok? Que vai pegar dados do cliente que estão cadastrados no banco de dados, NIF do cliente, o endereço, o contato. Vamos ver já na próxima aula também nessa tabela. Os produtos cadastrados no banco, os serviços também cadastrados no banco, os impostos, se é IVA, se é imposto de selo, se é isenção, documentos comerciais, tudo isso aqui vamos abordar e no fim iremos criar uma aplicação que irá gerar um ficheiro SAFT do zero, essa estrutura que estamos a ver aqui, sem erro nenhum, para que quando você exportar na GT não haja erro de upload, ok? Porque eu ouço muito aí já desde 2022, por exemplo, que muitos geram um ficheiro SAFT, mas ao fazer a exportação para a GT há sempre alguma anomalia aí, ok? Então aqui você vai aprender como fazer tudo limpinho, certinho, sem falha nenhuma. Então é isso, deixa já o teu like no vídeo, se você é novo se inscreva no canal, aconselha-nos até o final desse curso, porque você vai aprender muita coisa mesmo prática e que vai ser de grande ajuda para ti hoje e no futuro.
Então é isso, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até já!